E o tema que nós escolhemos, vou pedir que seja colocado aí o tema, até alguns já tinham me questionado, que tema é esse, né? O que é essa questão de apostasia, o que é a apostasia, né? Então, a gente vai tentar tratar dessa questão como uma questão bem delicada até, inclusive, né? Que às vezes a gente nem percebe quando lê o texto, mas que requer um certo cuidado, uma certa atenção nesse tema, né? E a gente vai tentar tratar aí, trazer para os irmãos qual é a nossa visão sobre a apostasia. Não é qualquer apostasia, né? Mas é a apostasia, né? A palavra apostasia necessariamente significa o abandono da fé, né? Esse é o termo mais correto, o termo técnico, né? O que significa apostasia? Quando você abandona uma fé, uma crença, seja ela qual for, né? Então, no momento que você deixa de crer naquilo, você abandona essa crença, então você está se apostatando de uma crença, de um, de um ensinamento. Muitas vezes, as pessoas saem das suas determinadas igrejas, sejam elas quais forem, mas não necessariamente ele se apostatou dessa igreja, né? Ou dessa crença, porque ele continua acreditando da mesma forma como as pessoas que estão lá dentro da igreja acreditam, né? Então, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que saíram de uma determinada igreja, e ali, mas ele segue acreditando nos profetas dessa igreja, ele continua acreditando que essa igreja faz parte de um movimento profético, ele continua acreditando nas doutrinas, na forma como eles se alimentam, e essa pessoa, ela não congrega mais lá, né? Por algum motivo, ele se desanimou, não gosta das pessoas que ali estão, não vê sinceridade nas pessoas que ali estão, e por algum motivo ele desertou, ele saiu ali da igreja, porém, ele não abandonou a fé, né? Não é considerada uma apostasia, né? Ele continua acreditando em tudo. Tem até a figura do não praticante, né? As pessoas dizem assim, não, eu sou dessa igreja, mas eu sou um não praticante, né? Eu sou dessa religião, mas não praticante. Nós temos eu sou o católico não praticante, o judeu não praticante, o islã não praticante, enfim. Mas ele não é apostatado, ele faz parte do movimento, mas da igreja, ele crê, mas ele não é um apóstata, né? E muitas vezes os líderes fazem uma segregação e até uma discriminação das pessoas quando elas deixam de ir na igreja e o tratam como um apóstata, né? Tem uma religião aí que até proíbe da pessoa cumprimentar o outro, né? Se a pessoa deixar de ir lá, ele não pode mais ser cumprimentado, os irmãos, eles que fizeram parte outrora, não o cumprimentam mais, e, enfim, isso é utilizado para considerar como uma punição, né? Mas a apostasia que nós queremos tratar hoje, ela se encontra lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós vamos ler do 1 até o 12, e nós vamos ver do que se trata essa apostasia. Vou pedir que seja colocada então. Então veja lá, o verso 1 diz o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo
de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E aqui é dessa apostasia que nós estaremos tratando hoje, né? E seja, veja só, então, algumas pessoas, só para que a gente contextualize, na época que foi escrito essa epístola, segundo Tessalonicenses, baseados na primeira epístola, primeiro Tessalonicenses, Paulo diz lá, né, que mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, está lá em 1 Tessalonicenses 4, né, e ali as pessoas já começaram, vai chegar, começaram já, e ali teve que mandar essa instrução, porque algumas pessoas ficaram alarmadas, né. Então, veja que ele diz, olha, primeiro é necessário que aconteçam algumas coisas, algumas profecias, algumas coisas, algumas revelações, algumas coisas precisam se cumprir primeiro, né? Então, veja o que ele diz aqui. Primeiro, essas coisas não podem acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja, depois que vier essa apostasia, será revelado, né, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele dá mais outro nome a ele, o qual se opõe e se revela contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Verso 5, não vos recordais de que ainda convosco, quando o autor, Paulo, estava com eles, né? Eu costumava dizer-vos estas coisas, né? Então vamos lá. E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Né? Havia ali coisas que não permitiam ainda que ele se manifestasse, né? E era o quê? Era o cumprimento de profecias, que ainda precisava ser cumprido, né? Então, verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo, ele dá mais detalhes aqui, ó, é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Veja, está relacionada com a mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Veja que há um contraponto entre verdade e mentira. Volta só um pouquinho. É um contraponto entre verdade e mentira, né? Para serem salvos. Ao verso 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda, e aqui manda tem um sentido de permitir, né? Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito o quê? À mentira. Né? E a gente finaliza. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Muito bem, olha, esse tema, irmãos, ele tem assustado muitas pessoas, na verdade. Algumas pessoas se assustam, oh, meu Deus, o anticristo, né? E eu não vou entrar aqui no mérito de quem é o anticristo, né? De quem eu vejo que seja esse personagem, ou esse poder, ou essa instituição, ou, enfim, não vou entrar aqui no mérito, porque o objetivo da mensagem de hoje é sobre a apostasia que há, né, que o precederia, né? E nós vamos tratar dessa apostasia, né? O fato é que o autor aí, ele chama a atenção para algumas questões, né? Ele teria a sua vinda, esse poder, esse poder que viria, teria sua vinda precedida por uma apostasia. Só que quando nós analisamos tanto a história como o texto em si, não parece estar falando de uma deserção em massa, né? Milhões de pessoas abandonando a fé dos primeiros cristãos e
e deixando o movimento, né? Não é isso que está falando. Veja que no verso 7, não precisa colocar, eu só vou citar aqui, eu destaquei algumas questões. Ó, o mistério da impiedade já age, então já estava atuando ali, esse mistério já atuava ali, em alguns, né? E no verso 10, diz que aqueles que o receberia, né, que receberia esse anticristo, essa coisa, era porque não tinham amor pela verdade. Né? Olha lá, o verso 10. E o verso 11 diz que Deus permitiu, né, que eles fossem enganados pela mentira. No verso 12, também destaco que eles não creram na verdade, ou melhor, que todos os que não creram na verdade teriam a sua pena, a sua condenação eterna. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa pontuar aqui nesse momento. Então, a apostasia a que se refere aí, que vai estar relacionado, ela está relacionado com o abandono da verdade. Não é não é o abandono da igreja, não é o abandono dos cultos. A pessoa deixa de ir nos cultos, a pessoa deixa de ir nas reuniões, não é disso que está falando aqui. Aqui está, pelo que nós vimos aqui, esse contraponto entre verdade, a implantação da mentira no meio do povo de Deus ali, no meio da igreja, é algo que era muito preocupante, né? Porque nós vemos aqui que seria implementada a mentira para que pudesse ser libertado ali ou tivesse uma atuação mais própria desse poder que viria, né? Então veja que é feito esse contraponto. Era a mentira em oposição à verdade. Isso a gente vai ver que aconteceu. Então ele faria com que a mentira passasse a ser verdade. Fazendo aqui sendo mais didático, né? Ou seja, fez com que a mentira passasse a ser verdade, né? E aqui é algo que aconteceria, segundo a profecia, era algo que aconteceria em massa. Ele seria aquela mentira seria abraçada de forma assim extraordinária, né? Os servos de Jesus Cristo aceitariam isso de uma forma assim plena, não teria dificuldade, né? Num determinado momento, quase todos estavam crendo nisso, não vou dizer todos, né? Porque a profecia diz que tem aqueles que eram fiéis e que amavam a verdade, né? Mas é isso. Então, esse poder, ele implantou a mentira no meio do povo, dos servos, dos seguidores do Senhor Jesus, do Messias, né? Vamos ver, então, o que foi, né, que aconteceu. Primeiro, para que nós pudéssemos entender bem qual era a visão dos apóstolos, dos primeiros seguidores de Cristo, nós precisamos entender qual era a base da fé deles. Né? Existia uma profissão de fé, algo importante, que era comum entre eles, e que eu vou mostrar aqui que foi o ponto principal dessa apostasia, né? Dessa implementação da mentira no lugar da verdade. Isso, eu vou pedir que seja colocado o texto de Deuteronômio 6, versículo 4, que é a parte mais importante da Bíblia. É a parte mais importante de toda da Bíblia hebraica, da Bíblia cristã, enfim. Que está, Deuteronômio 6,4. Diz o seguinte: escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Né? E aqui eu quero destacar algumas coisas. Essa oração, ela é chamada de Ashemar, né? Shemar, que é a profissão de fé, a profissão da fé israelita. Né? Os israelitas, os judeus, e o povo hebreu, desde antes de Cristo,
tinha essa oração como a base principal da sua fé, né? Todo israelita, hoje, estou falando hoje, todo israelita, hoje, ele cita essa oração, ele é obrigado a citar essa oração 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, né? Na tarde e na manhã, como está na Bíblia. Então, tem 2 períodos que eles falam. Essa oração, ela em hebraico, ela diz, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, que quer dizer o que nós lemos, né? E é interessante que eles também instruem as suas crianças, os seus bebês, quando são criancinhas ainda, a primeira coisa que eles ensinam, não quer dizer que a criança vai falar, mas eles ensinam as crianças a falarem essa primeira parte, Shema Israel, né? É, é interessante também, que eu estava pesquisando aqui, que o israelita, ele aprende isso, lógico. As últimas palavras que ele diz, se ele tiver a oportunidade de falar, antes de morrer, é isso, né? Adonai, ou eles não falam Adonai, alguns falam Adonai, eles falam Hashem, né? É o nome sagrado. Adonai Elohenu, Adonai Echad, né? Ou Hashem Elohenu, Hashem Echad. É interessante que isso é algo que é indiscutível no meio da fé, na base da fé monoteísta. Qualquer monoteísta, qualquer pessoa que seja monoteísta, que crê, que aceita, abraça a fé monoteísta, ela não discute que esse seja o texto mais importante da lei, né, da Torá. E é interessante que quando Cristo, né, que também era judeu, né, muitas pessoas acham que Cristo não era judeu, né, que ele era romano, que ele era italiano, né, que ele fosse, sei lá, de algum país da Europa, até colocam ele com os olhinhos azuis, o cabelinho loiro e tal, mas Cristo não, então, não sei se ele era loiro ou não, mas pelo menos eu sei que ele era judeu e tinha uma fé monoteísta. Quando foi perguntado lá em Marcos 12, versículo 29, alguém perguntou para ele sobre qual era a parte mais importante da lei. Marcos 12, 29, você está aí? Acredito que sim. Ok. Então, alguém me questionou, o que é a parte mais importante da lei? O que é o principal da lei, da fé monoteísta? Cristo poderia ter falado, olha, é isso, é aquilo e tal, mas ele citou esse foi a primeira coisa que ele citou, a Shema. Ele diz lá, respondeu Jesus, o principal ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui tem outra tradução, outra versão, mas diz a mesma coisa, né? Ele citou a oração que era conhecida, ele citou a Shema. Então, o próprio Cristo, quando questionado, indagado, o que era a coisa mais importante das Escrituras, ele citou a Shema, né? Eu poderia citar tantos textos, mas eu sei que a gente não pode se alongar muito nessas mensagens assim, que a turma acaba dormindo, né? Mas é interessante que em outra ocasião, eu quero destacar aqui, o que diz Tiago 2, versículo 19, porque entre os cristãos, entre os seguidores de Cristo, os primeiros seguidores, isso era uma coisa muito comum entre eles. Olha lá, Tiago 2, versículo 19, diz assim, crês tu que Deus é um só? Tiago está perguntando. E aí ele mesmo responde, fazes bem, só que você não está fazendo nada demais, porque isso até os demônios creem e tremem. Então, veja que era algo tão óbvio para eles, era tão normal acreditar nisso, era uma coisa tão, né, comum acreditar que Deus era um. Não era dois, não era três, Deus é um. O texto aí diz isso. Crês tu que Deus é um? Fazes bem. Só que você não está fazendo nada demais, porque até os demônios creem nisso e estremecem. Aí toda vez que leio esse texto, eu me faço uma pergunta. Se isso era tão óbvio nos dias do seguidor, né, do líder
de Tiago, né, dos apóstolos. Esse Tiago aí não é o apóstolo Tiago. Por que isso não é tão óbvio hoje? Por que eu preciso estar pregando isso hoje? Né? Por que eu preciso, de vez em quando, explicar para as pessoas que Deus é um, que Deus não é dois, que Deus não é três, mas que Deus é um? Por que isso não é tão óbvio? Sabe por que isso não é tão óbvio, irmãos? Porque Deus deixou de ser um. E aí é onde entra a apostasia. Aquela apostasia que nós vimos aqui, agora há pouco, que eu acabei de mostrar para vocês, a profecia, ela se cumpriu, infelizmente. Deus deixou de ser um no meio cristão. Deus não é mais um. Agora, Deus, em determinado momento, eles pegaram a pessoa do Messias, o nosso mediador, Filho de Deus, né, que veio aqui cumprir os propósitos de Deus, fizeram, em um determinado momento, claro, cumprindo a profecia, com que ele passasse a ser o outro Deus. Quando viram, quando perceberam, estavam dois, está invertido aqui, né? Dois deuses. Olha que absurdo. E aí, não tinha mais o que fazer, a não ser tentar consertar, né? Que agora não podiam mais dizer que Jesus não era Deus. Aí tentaram consertar. Aí inventaram uma coisa, inventaram outra, e ali passou um século, e ali passaram-se 2 séculos, 3, e foram fazendo ajustes e debates, nós não vamos entrar aqui na questão. O fato é que veio a apostasia. O que é a apostasia? Nós dissemos desde o começo, a primeira coisa que eu falei, apostasia é o abandono da fé. No momento em que você abandona a sua fé, não interessa se você está na igreja, se você está na sua casa, se você está na montanha, dentro de uma caverna, a apostasia é quando você abandona a fé. Se você tem fé em alguma coisa, seja o que for, na tua igreja, nas crenças, nos teus profetas lá da tua igreja e tal, e você crê nisso, não interessa se você está na igreja, se você não está. Você não abandonou a fé, você não se apostatou. Mas a partir do momento em que você abandona aquela crença, você se apostatou. E isso aconteceu pela história, nós sabemos, por volta aí do 3º século da nossa era, no meio do povo cristão, do povo que dizia ser seguidor de Jesus Cristo. Isso não foi da noite para o dia, claro. Nós acabamos de ler que diz que era uma coisa que estava agindo, né? O ministério da impiedade já age, e algumas coisas estavam detendo, né? Para que isso não acontecesse, mas ia chegar o tempo que isso ia acontecer, estava profetizado, e se cumpriu. Veio a apostasia. E depois que veio a apostasia, aí o anticristo veio e fez aí, e está atuando, e fez a sua obra, que é a obra de enganar. A obra do anticristo, pelo que está profetizado aqui em 2 Tessalonicenses, é enganar, é trazer a mentira. E muitas vezes a gente fala a verdade, uma pregação grande, muitas pessoas falam, você fica falando essas coisas, as pessoas vão ficar ofendidas. Não pregue isso, não. Pregue uma coisa que as pessoas gostam de ouvir, né? Mas não, irmãos, eu não posso pregar o que as pessoas querem ouvir. Tenho que pregar o que Deus manda eu pregar, né? Se você entende que existe outro ser, outro personagem, outra pessoa, outro ser, além do eterno, que mereça a tua adoração, que mereça o teu serviço de culto, com o qual você ora, para o qual você ora, para o qual você presta culto, você saiu, lamento lhe dizer, mas você saiu também do monoteísmo. Você saiu, você se apostatou ou está prestes a se apostatar. Isso aconteceu lá no passado, com os nossos irmãos, os primeiros seguidores, alguns séculos depois, lá no 3º, no 4º século,
em que eles deixaram a fé monoteísta, a fé de que Deus é um. Eles abandonaram a fé. Isso é apostasia. Isso aconteceu lá. E muitos hoje, muitas vezes, não conseguem entender isso, que Deus é um. Deus é um único ser, não dois, não três. Alguns até dizem que Deus não é três, porque a Bíblia não diz nada que o Espírito Santo seja uma pessoa. Mas alguns, mesmo dizendo que não são trinitarianos, continuam dizendo que Jesus é Deus, igual ao Pai, ou parecido, ou semelhante, e não é. Ele nunca pretendeu ser, nem nunca foi, e não é esse o seu propósito. O seu propósito é ser o nosso sumo sacerdote, nosso mediador, aquele que ministra pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Mas, claro, ele tem um Deus, ele tem o mesmo Deus que nós, que é o eterno. O Deus eterno, o Criador, o nosso Criador. Então, muitas vezes, irmãos, a gente tem que falar dessa forma, porque as pessoas ainda estão embriagadas com o engano, com o vinho lá da Babilônia. Né? Temos que, às vezes, falar assim, infelizmente, mas é o que é necessário dizer. Muitas vezes a gente vê alguns irmãos dizendo assim, não, mas esse hino aí que eu estou pondo, ele fala aí de trindade, fala que Jesus é Deus e tal, mas tem coisas mais importantes para a gente se preocupar. Isso não é tão preocupante, isso não é tão relevante. Não precisa disso aí. Sei lá, será se isso é importante? Deixa isso para lá. Né? Quando a gente diz, e a gente começa a conversar com algumas pessoas, quer dizer, é o que nós lemos aqui, no verso 11 e 12, segundo Tessalonicenses, que eles não foram zelosos pela verdade. Né? Isso foi o que aconteceu lá no passado. Mas Jesus é Deus mesmo, talvez ele seja, mas também, sabe, em que sentido ele é Deus? Né? Aí quando foram ver, tal, papá, já não estavam mais no monoteísmo. Isso é algo absurdo. Né? E aí eu sou obrigado, ou eu e outros irmãos, e nós, e aqueles que são zelosos pela fé monoteísta, ficar falando. Só tem um Deus, só devemos adorar o único Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador. Né? Mas hoje eu estou procurando mostrar para vocês, que isso aconteceu para cumprir-se a profecia. Era necessário haver a apostasia, e ela aconteceu. O que nós não podemos, irmãos, é permitir se fazer parte disso. Está entre aqueles que amam a verdade. E quando nós amamos a verdade, e isso é uma coisa que eu queria dizer só para encerrar, senão daqui a pouco eu passo do horário. A verdade, ela sempre vai prevalecer. Por mais que a mentira ela tenha sido implantada por um século, 1 milênio, 2 milênios, 3 milênios, no final a verdade vai prevalecer. No final, na hora certa, no momento certo, as pessoas vão ver o que é mentira e o que é verdade. Já estamos vendo. Basta ler aí a Bíblia com um pouquinho de atenção, você vai ver que não existe dois deuses, não existe três deuses, que o eterno é um. Isso está muito claro na Bíblia. E foi essa base de fé que foi destruída aí por essa apostasia que o anticristo trouxe. Né? Então, que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você, que nós possamos ter o único Deus como nosso Deus. Fazer dele o único Deus, o motivo e a razão da nossa vida. Porque ele é o que é e sempre será. Que o Eterno abençoe a sua vida, você possa compreender bem essa questão. Sei que você pode ter aprendido diferente disso, eu também aprendi, mas basta uma leitura, um entendimento, que você vai ver que não há outro Deus a não ser um. Isso está em outro texto, eu não trouxe aqui, mas está em outro texto. Que Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida, que essa apostasia que aconteceu lá, ela não reflita na sua vida.
Deus te abençoe.